Hoje, o tema que eu quero conversar com você é sobre curas e cirurgias espirituais. Elas realmente acontecem? São possíveis? É possível alguém se curar pela ação espiritual, pela ação energética? Como é que se dão as cirurgias espirituais? Como é que se dão as curas espirituais? As cirurgias funcionam? Eu já ouvi falar de alguém que não conseguiu. Elas funcionam. Quando elas não funcionam, por que elas não funcionam? Por que uns conseguem a cura? Por que outros não conseguem a cura? Quer entender como que essas curas espirituais acontecem? Então preste atenção em tudo que eu vou falar. Nós vamos começar falando sobre as curas espirituais propriamente dita, depois vamos chegar lá nas cirurgias espirituais para você entender como que acontece. Então vamos começar explicando como que a espiritualidade, como que o trabalho energético pode influenciar sobre a nossa saúde, como pode facilitar a cura até a gente chegar lá nas cirurgias espirituais. Minha gente, nós não somos somente matéria. A gente olha para o espelho, a gente vê carne, a gente vê corpo, mas nós não somos só isso. Nós temos um organismo complexo, invisível, e que atua sobre o nosso corpo físico. Se esse nosso organismo espiritual, energético, invisível, estiver bem, o nosso corpo físico também tende a ficar bem, e vice-versa. Então, olha só, para você ter uma ideia, um pouquinho acima do nosso corpo físico, até uns 5 centímetros mais ou menos do nosso corpo físico, nós temos uma outra camada energética chamada de duplo etérico, que fica repleta ali de energia vital. Algumas pessoas chamam de prana. E nesse corpo energético que a gente tem e que é invisível, não adianta você olhar no espelho que você não vai ver, ali tem portinhas de entrada e de saída de energia que Kardec chamava de centros de força. E as religiões orientais chamam de chakras. Eu prefiro muito essa palavra, eu gosto muito dessa palavra chakra. Chakra quer dizer roda. Por quê? Porque essas portinhas elas rodam mesmo, parecem pequenos ventiladorzinhos e que por ali entram e saem energias da gente. Uma das funções desses chakras, dessas portinhas rotatórias de energia, digamos assim, é absorver a energia do ambiente para nós e alimentar o nosso corpo físico com essas energias. Ou seja, nós absorvemos prana, absorvemos energia vital da natureza, do ambiente. Já percebeu que quando você vai passear num bosque, numa floresta, vai à praia, que você tem contato com a natureza, você se sente revitalizado? É porque ali a gente absorve prana, a gente absorve com mais facilidade essa energia vital e essa energia vital ela é encaminhada pelos nossos chakras para dentro do nosso corpo físico. E aí recupera a gente, recupera a saúde, é muito bom. Se faltar essa energia vital, o que acontece? Faltando vitalidade, aí acontece o contrário, o corpo morre. Vitalidade da vida. Sem vitalidade, acontece a morte. Agora, uma vez que essa energia vital ela é absorvida para nós pelos nossos chakras, sendo absorvida, ela vai ser encaminhada para o nosso corpo físico, para cada célula do nosso corpo físico. Como é que isso acontece? Ela passa pelo chakra e do chakra tem uns microfilamentozinhos, parecem veias, e que vão irrigando cada célula do nosso corpo físico com essa energia vital, com este prana. Esses filamentos nós chamamos de meridianos ou de nadis lá em sânscrito. Esses filamentos funcionam como veias, são pequenos canaizinhos. Só que ao invés de carregar sangue, carrega essa energia vital. E é essa energia vital que a gente absorve é que vai cooperar com cada órgão, com cada tecido, trazendo para ele o quê? Energia vital. E se levar energia vital para as nossas células, para os nossos órgãos, eles vão permanecer saudáveis. Mas o contrário também acontece. Se faltar essa energia vital, se algum desses filamentos não puder carregar energia vital, aquele órgão vai ficar debilitado. E faltando energia vital naquele órgão, ele vai adoecer. Então, esses canaizinhos percorrem todo o nosso corpo. E como em qualquer canal, em determinado momento, sob determinadas circunstâncias, ele também pode ficar obstruído, também pode ficar entupido, e quando isso acontece é muito ruim, porque, como eu acabei de falar, ele transmite a energia vital para aquele órgão. Se ele ficar entupido, quem é que vai levar essa energia vital? E aí o órgão vai ficar doente. Então, quando isso acontece, quando isso ocorre, o fluxo de prana para aquele órgão diminui e pode ficar até completamente interrompido, e aquele órgão fica muito mal.
Aí vem muitas doenças, né? E aí, para corrigir isso, tem várias formas. Uma das formas que ajudam a corrigir, a desobstruir esses canaizinhos que podem ficar entupidos, ou então a melhorar o funcionamento dos chakras para absorver mais energia vital, um desses auxílios, uma dessas formas de conserto, digamos assim, é o próprio passe. Todo mundo já ouviu falar em passe. Existem passes específicos para a cura. O que esses passes específicos para a cura fazem sobre nós? Eles impulsionam energias curadoras, energias positivas para aquele ponto que está debilitado, para aquele canalzinho que está obstruído, ou para aquele chakra que não está funcionando muito bem. E aí, entrando ali, aquela energia vai desobstruir o canal, vai melhorar o funcionamento do chakra, a energia vai chegar lá no órgão que estava debilitado e ele começa a melhorar. A gente muitas vezes pode dar o passe diretamente sobre o órgão, porque também vai facilitar com que o órgão reaja. E aí, aquela energia chegando ali, ele começa a melhorar. Essa energia que é transmitida através do passe para a cura é a energia vital, é o prana também. Por isso muita gente chama de cura prânica, essa cura pelas mãos. Essa energia vital ela vai ser absorvida, vai ser encaminhada para aquele órgão debilitado e vai fazer com que ele melhore. Algumas pessoas têm mais facilidade em doar esse tipo de energia. São aquelas pessoas que nós chamamos que são curadoras, né? Kardec, desde o tempo de Kardec, a expressão médium de cura já era conhecida. É uma modalidade de mediunidade e que indica que aquela pessoa tem a facilidade de doar a energia vital, a energia prânica, doar o prana, que vai ajudar na recuperação da saúde de quem estiver doente. Uma outra forma de auxílio, além do passe, né, são aquelas várias terapias alternativas que a gente conhece. Por exemplo, a cromoterapia, a auriculoterapia, a acupuntura, terapia com cristais, reiki, tudo isso ajuda. Por quê? Porque tudo isso mexe com energia, e mexendo com energia, tudo isso mexe com o prana, mexe com energia vital, facilita a nossa captação daquilo que a gente está precisando, da vitalidade que a gente está precisando, da energia que a gente está precisando. A cromoterapia, por exemplo, ela vai atuar através da energia luminosa das cores sobre os chakras, que também tem a sua própria cor de equilíbrio, que é uma cor que vibra em determinada frequência, então ali por sintonia vai induzir o chakra a funcionar melhor. O chakra funcionando melhor, ele vai absorver mais prana, mais energia vital, e aquele órgão que ele irriga vai tender a melhorar. Então existem várias formas de facilitar a absorção dessas energias que vão atuar diretamente lá sobre aquela área que está adoecida, que vão desobstruir aqueles canaizinhos, que vão normalizar o funcionamento dos chakras e que vão conduzir, assim, aquela pessoa doente a ter uma recuperação mais rápida. E com tudo isso aí, como eu falei, tende a ter a melhora. Então, isso que eu falei até o momento, minha gente, é o básico da cura espiritual. Resumindo até aí, para a gente começar a falar de cirurgia, resumindo até aí, o que eu quis dizer? Nós não somos só corpo físico, nós temos também um corpo energético que a gente não vê. O nosso corpo físico é alimentado por este corpo energético em cada célula, em cada tecido, em cada órgão, e que quando falta essa energia, que é a energia vital, é o prana, aquele órgão tende a adoecer. E que existem formas de corrigir isso, doando uma energia curadora que pode ser doada através do passe específico para a cura, que pode ser doada ou que pode ser alcançada também através de muitas terapias que a gente chama de terapia alternativa, e que mexem com energia, e que mexendo com energia, estão mexendo com o prana, estão facilitando a nossa absorção de energia vital. É isso que o caboclo lá, quando você está doente, e que o caboclo dá um passe específico ali, acaba ajudando a melhorar a saúde, porque ele está mexendo com esse tipo de energia e ele está facilitando com que aquela energia seja absorvida pelos seus chakras, guiada através desses canaizinhos e que chegue até aquele órgão que está doente. Isso é a cura espiritual ou a cura prânica, como muita gente diz. Mas e as cirurgias espirituais? As cirurgias espirituais também acontecem, mas a gente precisa fazer uma distinção sobre tipos de cirurgia espiritual. Às vezes a gente está acostumado a ver na televisão aquelas cirurgias que tem corte, né? A pessoa pega lá uma tesoura, às vezes, sem estar nem esterilizada, enfia na pessoa e corta.
existem dois tipos de cirurgias espirituais. Eu, particularmente, chamo esses dois tipos de invasiva ou invisível. A cirurgia que eu chamo de invasiva é justamente aquela que ocorre com o médium incorporado, ou seja, ele recebe lá um espírito do doutor fulano de tal, e aí esse espírito, estando bem incorporado, né, ele vai usar instrumentos para cortar a pele. Ele vai invadir o corpo físico, por isso que eu chamo de invasiva. Então ele corta a pele, mexe lá dentro, opera, e aí faz a cura. Eu já vi cirurgias impressionantes de enfiar objeto dentro do olho, puxar o olho para fora, uma coisa assim que eu particularmente tenho minhas dificuldades de respirar tranquilamente perto disso, porque eu tenho uma certa aversão a esse tipo de coisa. Bom, mas enfim, são cirurgias invasivas e que funcionam. O médium estando muito bem incorporado, essas cirurgias vão funcionar. E muitas vezes os instrumentos utilizados por esses médiums incorporados, eles podem ser bem diferentes daqueles que a medicina usa. Às vezes até sem a esterilização. Então, tesoura, faca, caneta, enfia a caneta, esse tipo de coisa pode acontecer. A gente tem aí o exemplo, né? O exemplo maior que o Brasil conhece é o Dr. Fritz, que por muitas décadas trabalhou através de médiums diversos fazendo esse tipo de cirurgia. O segundo tipo de cirurgia, eu chamo de que é a não invasiva, eu chamo de invisível. Por quê? Porque ela não tem corte. Não é um médium que vai receber ali um espírito que vai enfiar a caneta, enfiar a tesoura e a faca. Ela é invisível, porque ela não acontece no corpo físico. Ela acontece na nossa contraparte energética. Justamente naquele corpo energético que eu falei, naquele corpo invisível. E eu falei no início da nossa conversa que tudo que acontece lá reflete aqui. E vice-versa, o que acontece aqui também reflete lá. Então, não necessariamente é preciso cortar o corpo físico para que se alcance a cura do corpo físico. Nós podemos atuar diretamente na nossa contraparte energética, no nosso corpo vital, e ali sim proceder aquelas terapias, aquelas cirurgias, aquelas manipulações que vão atuar no corpo físico. Lá, na nossa réplica energética, é que a correção é realizada nesse tipo de cirurgia. E aí, uma vez feita lá, ela vai precisar de um tempo para ser propagada para o corpo físico. Quando a cirurgia é invasiva, ou seja, aquela do corte, a recuperação ou o sinal de que aquela cirurgia deu certo ou não deu certo é rápido. Em poucos dias já se sabe, olha, deu certo aquela cirurgia ou não deu certo aquela cirurgia. Mas quando a cirurgia é invisível, é realizada na nossa contraparte energética, demora mais, porque é preciso um determinado tempo para que aquilo que foi operado num corpo espiritual, em um corpo invisível, seja projetado, seja propagado para a matéria. E esse tempo pode demorar até uns 3 meses. Então, a pessoa fez uma cirurgia invisível, não é na semana que vem que vai estar boa. Pode até acontecer, mas o mais normal é que a gente tenha que esperar pelo menos aí uns 3 meses para dizer se deu certo ou se não deu certo aquela cirurgia invisível que a pessoa fez. Essas cirurgias, minha gente, elas são realizadas por espíritos desincorporados, ou seja, não é como no primeiro tipo que a pessoa recebe o espírito que vai cortar a pessoa, então elas são realizadas por espíritos desincorporados e, embora sejam invisíveis, elas podem ser vistas por médiuns que sejam clarividentes. Então, durante a realização da cirurgia, é possível que os médiuns assistam pelo lado espiritual, pela ótica espiritual, aquilo que os espíritos estão fazendo com aquela pessoa. A cirurgia é invisível no corpo material, mas é possível que se veja no mundo espiritual ela acontecendo. É possível, inclusive, que além de ver, que os médiuns que estejam presentes ali possam sentir, sim, sentir o que está acontecendo no corpo espiritual daquela pessoa, no corpo energético daquela pessoa. Basta que o médium tenha um pouco mais de sensibilidade e que esteja conectado ali com aquela pessoa durante a realização daquela cirurgia. Então é possível que o médium sinta, não chega a ser dor, não chega a ser incômodo, mas ele sente assim uma leve sensação de que está mexendo, por exemplo, no coração. Uma leve sensação de que está mexendo nos olhos, que está mexendo nos rins. É uma sensação, um sentimento, às vezes até mexer um pouquinho ali.
O médium que está conectado com aquele que está sendo operado, ele pode sentir, ele pode ter essas sensações. Olha, muitos lugares realizam essas cirurgias espirituais invisíveis. Lá no lar de Frei Luiz, que é aqui no Rio de Janeiro, quem não conhece, recomendo que vá conhecer um dia. Lá são realizadas cirurgias espirituais invisíveis maravilhosas. E muitas vezes essas cirurgias são acompanhadas, apesar de serem invisíveis, são acompanhadas por fenômenos físicos que acontecem enquanto estão acontecendo aquelas cirurgias. Como, por exemplo, o que eu chamo de fenômeno físico? Não teve corte nenhum, ninguém recebeu um espírito para cortar a pessoa, mas aparece até vestígio de sangue na roupa da pessoa sem ninguém ter encostado nela. Isso é maravilhoso, é um fenômeno físico. Mas não é só lá no lar de Frei Luiz ou em centros espíritas que acontecem cirurgias espirituais, não. Muitos terreiros de Umbanda também realizam cirurgias espirituais. Nós já tivemos algumas cirurgias espirituais na casa do Caboclo Birajara, com resultados também maravilhosos. Mas quando essas cirurgias são realizadas em terreiros de Umbanda, elas normalmente são nessa modalidade invisível. Em terreiro de Umbanda, eu pelo menos nunca soube de caso nenhum que o médium tenha recebido o espírito para cortar fisicamente alguém. Mas eu já vi muitos casos de cirurgias espirituais em terreiros de Umbanda nessa modalidade invisível. Eu mesmo já participei de muitas e já vi resultados maravilhosos, como eu disse. Alguns até também com fenômenos físicos. Eu nunca cheguei a ver, assim, em terreiro de Umbanda, nas cirurgias, o aparecimento de vestígios de sangue, mas eu já vi outras coisas acontecendo. E toda vez que eu falo de cirurgia espiritual dentro da Umbanda, eu me lembro de uma cirurgia que eu participei, e eu sempre conto este caso porque para mim foi interessantíssimo. Nós realizamos a cirurgia espiritual. Como é que se realiza a cirurgia espiritual no terreiro de Umbanda? A pessoa fica deitada, os médios ficam ao redor concentrados, mentalizando ali os seus caboclos, os seus guias e liberando os fluidos, liberando a energia para que os caboclos, para que os guias atuem no corpo espiritual daquela pessoa, que atuem ali no seu duplo etérico para fazer a operação ali, para que depois, no futuro, aquilo que foi feito ali seja projetado para o corpo físico. Então, nós realizamos a cirurgia dessa moça, uma amiga minha, e depois da cirurgia, ela ainda ficou deitada por um tempo ali na cama, né? A gente em volta, e eu permaneci ali conversando com ela um pouquinho. E aí ela foi comer um biscoito, creme cracker. Ela tinha operado o coração. Os médicos disseram para ela que ela não iria sobreviver e não tinha como operar o coração dela. Ela tinha um coração grande, então era uma operação muito arriscada. Ela não tinha como operar pela medicina. Por isso ela nos procurou para operar pelo lado espiritual. E aí, então, ela foi comer um biscoito e a blusa dela tinha um decote até aqui assim, mais ou menos, e ela deitada, caíram farelos aqui do biscoito. Quando caíram os farelos do biscoito sobre o peito dela, instintivamente eu olhei para aqueles farelos e vi ali uma cicatriz deste tamanho sobre o peito dela. Sabe quando você pega assim um palito e passa com força sobre a pessoa e que fica aquela marca vermelha? Ninguém tinha encostado nela, eu estava presente ali naquela cirurgia. Ela operou o coração e ali apareceu aquela marca, aquela cicatriz enorme. 2 minutos depois da cirurgia ter terminado. Ela já estava com aquelas... Eu peguei um espelhinho e mostrei para ela, olha aqui a cicatriz da sua cirurgia. Depois ela foi ao médico, não teve mais nada, isso já tem mais de 20 anos, está viva até hoje, aí, graças a Deus. Então, fenômenos físicos também podem acontecer dentro dos terreiros de Umbanda em casos de cirurgias espirituais invisíveis. E por isso, eu posso dizer com certeza para você que o tratamento espiritual, seja ele pelo passe, seja pela cirurgia espiritual, ele pode sim auxiliar muito na cura de alguém. Eu já vi pessoas também que não conseguiram o êxito em algumas cirurgias espirituais que fizeram ou em algum tratamento espiritual que fizeram. E você, de repente, está pensando isso. Ah, mas eu conheço alguém que tentou, que já foi aqui, já foi ali e não conseguiu o resultado que ele queria. Quando a pessoa não consegue o sucesso no tratamento espiritual para ajudar na saúde, minha gente, pode estar acontecendo 3 coisas ali que eu quero explicar para você. A primeira delas pode ser que naquele local, durante aquele procedimento espiritual, não houvesse a condição energética necessária para realizar aquele trabalho. Pode acontecer. Ou seja, não tinha condição ali espiritual para fazer aquilo. Ou então, se era um tratamento com algum espírito incorporado, pode ser que aquela incorporação não tivesse assim
estão no nível necessário de domínio do espírito sobre o médium para possibilitar o sucesso daquela intervenção espiritual, digamos assim. Então, o primeiro motivo que pode justificar a falta de sucesso de um tratamento espiritual se refere ao ambiente e a quem está realizando aquilo. O ambiente podia não estar preparado, podia não ter uma condição energética positiva, boa, condizente com aquilo que iria fazer, ou então a pessoa que iria fazer podia também não estar muito bem naquele dia. O segundo motivo que pode impedir o sucesso de um tratamento espiritual, sabe qual é? É porque às vezes a gente tem um comprometimento kármico e que por este comprometimento kármico a gente tem que passar por aquela doença, às vezes a gente tem que morrer daquela doença. E aí não tem jeito, não vai ter ebó para resolver, não vai ter trabalho que vai resolver, não vai ter pai de santo para resolver e não vai ter cirurgia espiritual que vai resolver. Às vezes aquela doença faz parte da nossa programação de resgate kármico. E não tem como curar. A gente vai acabar morrendo com aquilo. Não tem jeito. E aí não tem jeito nem pela ação espiritual e nem pela medicina. É aquele caso da pessoa que procura locais espirituais para tentar resolver e não consegue, procura os médicos e também não consegue. Então o segundo motivo é esse, não tem o que fazer. A pessoa vai morrer com aquilo. E o terceiro motivo, que é o mais comum para a pessoa não ter sucesso nos tratamentos espirituais que ela fizer, sabe qual é? É quando a própria pessoa que vai receber aquele tratamento, ela de alguma maneira está refratária àquela ação espiritual. O que é estar refratário? Estar refratário é não estar plenamente sintonizado com aquilo, não estar apto a receber aquelas energias que vão ser transmitidas. Porque se o tratamento espiritual ele é feito através de transmissão de energia, se a pessoa tiver refratária àquelas energias, se ela não estiver recebendo bem aquelas energias, ela não vai se curar, o tratamento não vai dar certo. Isso acontece muito quando a pessoa não acredita, quando ela não acredita que aquele trabalho espiritual vai dar certo. Ou então quando ela está muito pessimista, ou até muito ansiosa. Eu quero um resultado rápido. A ansiedade também atrapalha. Então, pessimismo, ansiedade, descrença, nervosismo. Às vezes a pessoa até acredita naquele trabalho, mas está tão nervosa, está tão ansiosa com aquilo, e que isso atrapalha a absorção das energias. E se o trabalho é baseado em absorção de energia, ela não vai se curar, não vai receber ali a energia que ela precisa. Quando a gente gera esses estados emocionais, ou de pessimismo, ou de ansiedade, ou de nervosismo, ou não acreditamos naquilo, o nosso campo vibratório ele passa a vibrar em faixas de baixa frequência, em ondas de baixa frequência. E essas ondas de baixa frequência, elas repelem aquelas energias de cura, porque essas energias de cura vibram em alta frequência. Então não adianta que os nossos amigos espirituais não vão conseguir realizar o trabalho que eles gostariam de realizar e que a gente gostaria também que eles realizassem, porque a gente mesmo vai estar repelindo aquelas energias. E quando tem essa repulsão energética, minha gente, por mais que a espiritualidade esteja querendo auxiliar, a pessoa não vai conseguir receber aquelas energias curadoras. O tratamento não vai dar certo. O problema é que quando o tratamento não dá certo da primeira vez, porque a própria pessoa estava assim, ou ansiosa, ou nervosa, ou um pouco descrente, ela vai ficar ainda mais descrente para a segunda vez. Né? E aí pior vai ser o resultado de um possível segundo trabalho e assim por diante. Então o melhor é, você procura o auxílio espiritual, você tem um mal físico e a espiritualidade pode te ajudar naquilo, tem algum órgão adoecido, pode ser que a espiritualidade possa ajudar, mas procure o socorro espiritual acreditando naquilo, que é para você não repelir as energias que vão tentar ser absorvidas por você, administradas em você. Procure também não ficar ansioso, não ficar nervoso, não ficar preocupado. É questão de relaxar, de entregar-se àquele tratamento. Aí sim ele dá certo. Então, uma outra coisa importante que eu quero lembrar a vocês. A gente está falando aqui de tratamento dar certo. A gente está falando aqui de cura vindo através da espiritualidade. Mas quando nós falamos em cura, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma ação espiritual, de uma ação energética para auxiliar na cura. Mas de forma alguma, a gente está querendo dizer que, por exemplo, o tratamento médico tem que ser suspenso, que o tratamento médico tem que ser interrompido. De forma alguma.
Pelo contrário, o nosso tratamento espiritual é um tratamento auxiliar à cura. Muita gente acha que pela fé simplesmente vai ter cura. Minha gente, a fé é obra de Deus, mas a medicina também é. Deus não teria permitido que a medicina se desenvolvesse caso a medicina não fosse útil, não fosse boa para a humanidade. Então, se a gente puder unir as duas coisas, ótimo, melhor ainda. Ou seja, vamos unir o nosso tratamento espiritual, o tratamento pela fé, e vamos unir com isso o tratamento médico. Aí as coisas, com certeza, vão tender muito mais a dar certo. Tanto a ação espiritual quanto a ação da medicina só acontecem mediante a aprovação divina. E é claro, né, que se as duas conseguirem atuar juntas, a cura vai ser muito mais rápida e muito melhor. Eu espero que eu tenha esclarecido a você sobre essa questão do tratamento espiritual, da cirurgia espiritual, de cura espiritual. E que se você precisar de algum tipo de auxílio desse tipo, que você encontre no seu caminho algum lugar onde você possa ser amparado. Minha gente, que Deus abençoe. Um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.